Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Meus amigos, boa noite. Que Jesus, o nosso Mestre amado, esteja conosco nesse estudo do Livro dos Espíritos, que nós estamos na questão 66, que Kardec ele está abordando a questão dos seres vivos, num sentido amplo, em que ele aborda a questão dos espíritos, dos homens encarnados, dos animais, plantas. Ele investiga nessa parte do Livro dos Espíritos como que tudo isso foi criado por Deus. E nós já vimos anteriormente que ele, nessas perguntas aos espíritos, já chegou ao entendimento que o universo, como um todo, ele é constituído de espírito e matéria. Tudo que existe no universo, além de Deus, é espírito e matéria. Os espíritos como seres imateriais, o sentido inteligente que anima a matéria, e a matéria tudo aquilo que faz parte do reino sensitivo, tudo aquilo que a gente consegue perceber, englobando todos os seres vivos, seres orgânicos, inorgânicos, toda a matéria inerte e seres vivos que nós conhecemos. E ele vai perguntar na questão 66 o seguinte: o princípio vital é um só para todos os seres orgânicos? Que ele chegou ao entendimento na questão anterior que os seres vivos precisam de um princípio vital para serem vivos, vamos dizer assim. O que é um ser vivo? É um ser, já no entendimento de hoje, em que ele é capaz de se reproduzir, ele precisa ter um núcleo proteico, conforme, e ele precisa ter um metabolismo também, ou seja, ele precisa gastar ou produzir energia por si próprio na sua troca com a natureza. E Kardec então viu que todos os seres vivos, eles precisam de um princípio vital ou um fluido vital. O que ele está perguntando agora é o seguinte: olha, o fluido vital, ele é igual, por exemplo, do ser humano, de uma planta, de um animal, de um ser microbiano, por exemplo, é o mesmo princípio vital que anima todos esses seres? E os espíritos vão responder: sim, modificado segundo as espécies. Ou seja, o princípio é o mesmo, o fluido é o mesmo, mas ele é modificado, ele é adaptado, vamos dizer assim, conforme a espécie. Em síntese, é assim, como assim, o fluido vital que um ser humano precisa é o mesmo fluido que uma planta precisa. Porém, ele está, de certa forma, modificado entre um e o outro ser. É ele, continuam os espíritos, esse princípio vital, é ele que lhes dá movimento e atividade e os distingue da matéria inerte. Ou seja, o fluido vital é que faz a diferença entre um ser vivo e um ser não vivo. Por exemplo, que difere uma folha de uma planta, uma folha morta de uma folha viva, a matéria ali é basicamente a mesma, mas a diferença é que numa existe o fluido vital e na outra não. Por exemplo, se nós pegarmos um cadáver humano que acabou de falecer, desencarnar, a matéria que existe ali naquele corpo orgânico é a mesma. Acontece que no cadáver já está em processo de desprendimento, ou seja, já está havendo a liberação do fluido vital. Então, por isso que eles dizem, é ele, o princípio vital, que lhes dá movimento e atividade, e os distingue da matéria inerte, porquanto o movimento da matéria não é a vida. Esse movimento, ela o recebe, não o dá. Ou seja, então o princípio vital é o que proporciona a vida. Sem o fluido vital, nós estamos estudando aqui, não existe vida.
Mas o que é, na verdade, esse fluido vital? Ele é uma variação, ele é uma depuração, vamos dizer assim, um fluido que é derivado do fluido cósmico universal, que é o fluido que existe em todo o universo, vamos dizer assim, é o fluido inicial, primitivo, né? A vitalidade, num trecho Kardec vai dizer o seguinte, que a vitalidade presente no corpo físico e no perispírito dos seres vivos é fornecida e alimentada por um elemento abundante da natureza, o fluido ou o princípio vital. E aí ele vai dizer também, começar a estudar, que esse fluido vital, ele não é igual entre os seres vivos e não é igual até no próprio ser, ou seja, que esse fluido ele vai variando conforme a vida. Que ele diz o seguinte em A Gênese: a quantidade de fluido vital não é a mesma em todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e não é constante no mesmo indivíduo, nem nos vários indivíduos de uma mesma espécie. A gente falando de uma forma bem simplificada, vamos dizer o seguinte: imagine nós próprios. Quando eu estou ali gozando plena saúde, quando eu estou com bastante potência de viver, o meu organismo, eu estou com bastante vitalidade, eu estou movimentando, bastante animado, com saúde plena. É como se, e aí é apenas uma forma de comparação, eu tivesse naquele instante bastante fluido vital e tivesse uma qualidade deste fluido vital também melhor. À medida que minha saúde vai caindo, vai deteriorando, eu chego numa ponta bastante debilitada de saúde, de uma saúde bastante debilitada, é como se eu tivesse pouco fluido vital. Ou seja, essa quantidade de fluido vital num ser varia o seu estado de saúde. Mas mais ou menos isso, assim, que eles estão colocando nessa frase, em que o fluido vital ele impacta diretamente a saúde, a vitalidade, a qualidade da vida daquele ser. E esse fluido vital, assim, ele também passa, a gente vai ver também em algumas obras espíritas, que ele proporciona também uma espécie de sensação para o espírito das sensações materiais. É como se eu pudesse, a partir do fluido vital, ter as percepções, sensações dos sentidos físicos, do cheiro, do gosto, das coisas, a partir do fluido vital. Por exemplo, a gente vai ver em André Luiz, no livro Libertação, alguns espíritos ali, eles sentados à mesa, junto com as pessoas, entre aspas, com os vivos, com os encarnados, tomando algumas refeições para eles auferirem ali, ou seja, eles poderem receber aqueles fluidos que emanavam das comidas. Para quê? É uma maneira deles terem a sensação da comida. Alguns espíritos também acompanhando pessoas que estão fumando, que durante aquele momento ali que ela está exalando o fluido vital, que ela está exalando aqueles fluidos, eles estão aspirando junto aqueles fluidos para ter novamente a sensação do cigarro. André Luiz também narra o fato de eles estão passeando pelo campo e vão ver alguns espíritos cuidando, né, zelando ali de um rebanho que está no pasto. E ele vai indagar: mas por que vocês estão cuidando aqui? Fala: não, nós somos os espíritos encarregados de proteção aos animais dessa região aqui. Fala: mas e o que vocês estão fazendo com esse rebanho? Não, nós estamos protegendo, porque quando o rebanho se une, há a possibilidade de alguns espíritos ainda muito inferiores quererem atacar esse rebanho para vir aqui receber, ou seja, vem como se fosse sugar o fluido vital que esses animais exalam. Então eles estavam ali para proteger aquele rebanho.
A outra situação, que André Luiz também narra, em que ele está num frigorífico, que eles foram atender um suicida, e ele foi levado, esse suicida foi levado por um grupo de espíritos até um frigorífico, e lá ele viu uma quantidade enorme de espíritos inferiores. Quando os animais eram abatidos, esses espíritos se agarravam ali àqueles animais abatidos para receberem o fluido vital que era desprendido daquele animal abatido. Ou seja, para eles receberem, era uma espécie assim, de gozo para eles, ou seja, de sensação física de receber aquele fluido vital. Porque de tão inferiores ainda que eram aqueles espíritos, que eles queriam receber esse fluido vital dos animais. Mas nós também, na nossa relação, a gente também pode fazer essa transfusão de fluido vital de uma pessoa para outra. Ou seja, quando eu estou enfermo, como eu disse anteriormente, a minha quantidade de fluido vital, ela cai. Então, durante os processos de enfermidade, a doutrina espírita já estudou os passes, que durante o passe espírita, a pessoa que está dando o passe, ela está numa espécie de transfusão. É como se fosse uma transfusão de sangue. Ela está doando o fluido vital dela para a pessoa que está recebendo o passe. E os espíritos, os médicos do plano espiritual, eles pegam aquele fluido vital e aplicam no local adequado de quem está recebendo o passe. Ou seja, o passista, ele é um doador de fluidos, uma comparação com uma doação de sangue. Então ele está doando aquele fluido, igual uma pessoa doa o sangue, e o operador espiritual ali, o médico espiritual, o encarregado espiritual, pega aquele fluido, manipula aquele fluido e aplica no local em que o doente mais necessita. Mais ou menos, repetindo, igual acontece na transfusão de sangue. Então, aquele sangue é doado, ele é manipulado pelas pessoas do laboratório e é feita transfusão de acordo com a necessidade da pessoa. Há quem necessita de plaquetas, outros necessitam de outra parte do sangue. Então, conforme a necessidade da pessoa, é feita a transfusão. Então, o fluido universal, o fluido vital, que é uma derivação do fluido cósmico universal, ele faz parte da nossa vida. E nós podemos, através do passe, fazer essa doação. Através do passe, nós doamos o fluido universal. Então, esse é o nosso entendimento a respeito do fluido vital. Que Jesus nos abençoe.